O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse culto, amados irmãos, será procedido como de costume, iremos cantar alguns hinos em adoração ao nosso Senhor, hinos que são escolhidos objetivamente para que sejam conhecidos no meio da nossa querida Irmandade da Congregação Cristã Apostólica, que utiliza o nosso cenário, Irmandade que também muito gentilmente tem nos acompanhado, da Congregação Cristã no Brasil, os irmãos que vêm de igrejas como os irmãos da Assembleia de Deus, irmãos que nos acompanham, que conhecem os hinos tradicionais dessas igrejas. Convidamos a todos que possam participar, objetivando que haja comunhão no meio de nós. São selecionados hinos que são conhecidos de todos, com a melodia e muitas das vezes até a letra dos hinos que são comuns, que são no que não tem direito autoral, que são utilizados por diversas linhas. E por isso nós assim o fazemos, para que haja comunhão na maneira como nós adoramos ao Senhor também com os louvores. Então, neste culto, queremos proceder como de costume da nossa liturgia. O convite que fica é para que possamos não somente ver o que está acontecendo, mas que você possa participar. Cante os hinos, medite nas palavras, vá entrando na comunhão com o Senhor. Quem sabe, hoje o Senhor não vai falar de maneira clara com a tua alma, de maneira tal que pela comunhão que você vai conseguir trazer para você, entre você e Deus, todos os teus problemas ou alguns dos teus problemas serão facilmente identificáveis pela explanação do que o Senhor dará para nós na transmissão desse santo culto. Iniciando o santo serviço, convidamos a todos que possamos cantar juntos o hino que no livro de louvores da CCA, nosso cenário, está no número 390.
continuação, queridos irmãos, vamos cantar o hino 15. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem, queridos irmãos e irmãs, neste momento iremos aos pés do Senhor para apresentar os pedidos de oração da igreja, confessar ao Senhor as nossas faltas, entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas, a vida da nossa família, daquelas pessoas por quem temos orado e que tanto queremos bem. Também, irmãos, pelos pedidos que a igreja tem feito menção através do chat do YouTube e também do Facebook, apresentando também os pedidos de oração que chegam pelas correntes do WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Também iremos lembrar, mais uma vez, apresentando ao Senhor as causas que chegam ao nosso conhecimento, como da irmã Valéria e da irmã Juliana, que estão em tratamento de câncer de mama, a irmã Maria Braga, tratamento de câncer, também o senhor Paulo Pim, em tratamento dos rins, o irmão do irmão Rodrigo, ancião nesta igreja, do irmão Diego, que está no tratamento de alguns tumores que apareceram, também o irmão Antônio, que passou por cateterismo, esposo da irmã Maria da Paz, também, irmãos, por tantos outros pedidos, pelo José, que está tratando um câncer no joelho, pela sua mãe, que está desenganada da medicina há mais de 10 anos, vivendo pela misericórdia de Deus, e tantas outras necessidades, irmão Matias, desta congregação, esposo da irmã Diná, que não tem se passado bem nos últimos tempos. Enfim, irmãos, as necessidades são grandes, mas maior é o Senhor nas nossas vidas. Também a Camilinha, que está no tratamento do câncer, por todas as crianças que estão no tratamento de câncer ou de outras enfermidades,
tantas outras pessoas que estão vivendo cálices amargos, seja pela pandemia, seja a apresentação de outras necessidades debilitantes. Vamos colocar nas mãos do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer obra na vida de todos, irmãos. Houve um tempo em que, na minha casa, eu e minha esposa, vivemos um tempo de muita aflição, quando nós identificamos que nós não poderíamos gerar filhos. Havia uma impossibilidade muito identificável que nos impedia de abraçar filhos. E nesse tempo, tinha uma senhora, uma nossa irmã, assembleiana, irmã da Assembleia de Deus, irmã Maria, que ela, irmãos, sempre escutava uma programação na rádio. O rádio é muito importante, irmãos. Por isso que a CCA se orgulha de manter a muito custo, mas a CCA se orgulha em manter a programação ativa na rádio, porque o Senhor faz obras através das ondas do rádio também. E nesse tempo de provação, essa nossa irmã, ela ouvia uma programação, ela ouvia o momento em que o bispo Samuel Ferreira, presidente da Adebras, ele na programação dele diária, ele profetizava toda a cura. E a minha esposa encostava na parede, ouvia aquela programação, as lágrimas desciam, mas, irmãos, o Senhor transformou a lágrima de lamento em lágrimas de alegria. O Senhor chegou na nossa vida, preparou para nós filhos, 3, quem sabe mais, e o nome de Deus está sendo glorificado. E na vida dessa irmã, da irmã Maria, o Senhor também, ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. E louvamos a Deus nesta noite também, porque ela também abraçou uma bênção. Ela já tinha abraçado algumas netas, e na última semana ela abraçou o Henrique, que nasceu forte, nasceu para ser um servo de Deus também, junto àquela amada família. Então, irmãos, nós iremos apresentar essa criança nas mãos do Senhor e apresentar todos os pedidos. Teu pedido pode ser difícil, pode ser impossível, mas Cristo Jesus tudo pode fazer. Que a tua fé não esteja repousada em homens, mas que a tua fé possa estar depositada no Senhor. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome. Poderoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração mais uma vez, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação, a qual Tu tens feito com as nossas almas, se tão pouco formos fiéis à Tua palavra. Te somos gratos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento e por todo o bem que temos alcançado das Tuas mãos. Senhor, se há entre nós recebendo esse santo culto, algum dos nossos irmãos que ainda hoje não acendeu fogo, ou que está sem mantimentos em casa, ou que olha para os teus filhos e não tem como dar aquilo que eles pedem, ou que está com desejo de comer uma comida que não consegue comprar, ou está, Senhor eterno, passando por frio, passando por alguma necessidade material, Senhor, supra toda a necessidade do teu povo pelo amor do teu santo nome e com esse atendimento, Senhor, que possa entrar também a tua providência, as tuas bênçãos, o teu espírito de fartura no meio dos teus filhos também. Pai, se alguma coisa temos faltado na tua presença, nós te pedimos, perdoa as nossas faltas, pelo amor do teu santo nome. É fato, Senhor, que ainda que queiramos fazer o bem, o mal sempre estamos praticando por obras ou por pensamentos. Senhor, mas seja como for, não venha com o peso da Tua mão, com a força da Tua justiça nos julgar,
mas que sobre nós possa recair mais uma vez a tua misericórdia, Senhor. Nos coloque no caminho que conduz à salvação, permita que possamos estar sempre no centro da tua vontade. E apresentamos, Senhor, nesta noite, todos os pedidos de oração a qual a tua igreja tem feito menção, através, Senhor eterno, dos grupos de comunicação da igreja, através dos chats onde esse culto está sendo transmitido. Também, Senhor eterno, pelos pedidos particulares que chegou ao conhecimento da igreja. Senhor, onde há enfermidade incurável, onde há, Senhor eterno, enfermidades não identificadas, não reconhecidas, onde há, Senhor eterno, o motivo pelo clamor que a tua igreja tem feito na tua presença, onde tem a lágrima derramada, Senhor, por aqueles que temos orado, seja, Senhor, no leito de hospital, seja num leito de enfermidade, seja, Senhor eterno, por alguém que esteja desaparecido, por alguém que seja, Senhor eterno, que nós não estejamos nos encontrando há muito tempo. Senhor, toma nas tuas mãos todos os pedidos de oração e faça prodígios e maravilhas no nosso meio, e o teu nome será glorificado. Quantas das vezes, Senhor, queremos estar junto a alguém e não podemos? Quantas das vezes, Senhor eterno, queremos compartilhar uma bênção com alguém e não conseguimos? Quantas vezes, Senhor eterno, esperamos uma festividade e sobrevém alguma provação, alguma enfermidade? Quantas vezes, Senhor, olhamos por uma causa que é impossível, Senhor, que não tem condição de ser resolvida, Senhor, mas Tu és Deus sobre todas as coisas. Faça o impossível ser possível nas nossas vidas. Transforma os cativeiros onde há células doentes, coloca células sadias pelo amor do santo nome, mas providencie, Senhor, que o cântico da tua igreja seja cântico de vitória. Nós confiamos em ti, Senhor, que fez os céus e a terra, e a ti entregamos as nossas vidas, a vida da nossa família, a vida de quem nós amamos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossa parentela, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, os nossos empregos, as nossas empresas. Senhor, tudo confiamos nas tuas mãos. Permita, ó Pai, que os nossos caminhos sejam de paz, que sejam prósperos, que haja derramamento sobre nós do Teu Santo Espírito, do dom da saúde, do dom da alegria, do dom da união, e o Seu nome será glorificado nas nossas bocas. Pai Santo e Justo, louvamos, Senhor eterno, também nessa oração, pela vida das crianças que nascem, como apresentamos nos últimos dias, o pequeno Samuel, o pequeno Henrique, que apresentamos hoje, Senhor, tantas outras crianças que nascem no meio do Teu povo. Nós te pedimos, Senhor, que essa geração que vem, que essa geração seja bendita na Tua presença, pelo amor do Teu nome, que os nossos filhos, Senhor, que aqui representados por nós, sejam benditos na Tua presença, Senhor, que sejam servos e servas valorosos e valorosas na Tua obra. Graças te damos por tudo quanto Tu tem nos feito, por tudo quanto Tu ainda haverás de fazer no meio de nós. Renova no meio de nós os Teus milagres, permita que as Tuas obras sejam renovadas, as Tuas bênçãos sejam renovadas nas nossas vidas todas as manhãs. E te pedimos mais uma vez, Senhor, que do alto do céu Tu possa nos inspirar e revelar para nós o Teu querer através da Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, permita que possamos gozar da Tua presença no meio de nós, do Teu Santo Espírito, para que em tudo o Teu nome seja glorificado em nós também, Senhor. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas no nome amado de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Também, queridos irmãos e irmãs, reforçamos as necessidades que temos a respeito da doação de alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, para esse tempo frio que temos vivido, para que possamos compartilhar com os nossos irmãos menos favorecidos a bênção que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Se você não consegue trazer para a congregação da CCA em Alphaville, em Itapevi, em Santo Amaro, na Vila Carrão, em Sorocaba, Votorantim, Suzano, nós pedimos, leve na igreja próximo da tua casa, CCA, Assembleia, Universal,
quadrangular, CCB, católica, seja que igreja for. Se tem algum grupo lá que faz atendimento aos menos favorecidos, faça a tua contribuição. Porque a tua contribuição você não está fazendo para uma instituição, você estará fazendo para o Senhor. É uma oferta. E a retribuição virá não por placa, mas virá do alto dos céus na tua vida. Também, amados irmãos, lembremos-nos dos cultos presenciais que acontecem aos domingos, 10 da manhã e 18h30 nesta congregação. Às terças-feiras, 14 horas. Amanhã haverá culto às 14 horas. Quarta-feira, 20 horas. Quarta-feira, irmãos, é um dia bom. O culto começa às 8 horas da noite. Temos sentido falta da presença da Irmandade. Então, boa coisa é que os irmãos músicos, as irmãs, é um dia tranquilo para trazer a família. É um dia que a igreja não enche muito. Venha, vamos louvar ao Senhor. O Senhor sempre se apresenta no meio de nós com paz, alegria, prosperidade, guiando os nossos passos na vida que devemos seguir até o dia que encontrarmos o porto da salvação. Então, se for possível, esteja congregado conosco na quarta-feira, que o Senhor se agradará do teu esforço e nós nos reuniremos e ficaremos muito felizes também com o carinho da querida Irmandade. Também aos sábados temos culto 10 horas da manhã. Temos culto também, irmãos, em outras igrejas. Em Itapevi, terça 20 horas, domingo 10 da manhã. No Largo 13 de Santo Amaro, próximo ao terminal, temos uma querida Irmandade ali, que quem atende os cultos, o irmão Tiago, que atende a programação da rádio da CCA de segunda a domingo, das 6 às 8 da manhã. Ele também atende os cultos em Santo Amaro, que tem domingo 10 horas, quarta-feira 10 horas e 15 horas também. Vila Carrão, nós temos culto quarta e sábado, 7h30, 19h30. E também temos cultos em outras igrejas, em Suzano, Sorocaba, Votorantim. Basta que você entre em contato com esse número de WhatsApp e a Irmandade, os irmãos que atendem esse número, terá prazer em te orientar na igreja mais próxima da tua casa. E se não tiver igreja próxima da tua casa? E se não tiver igreja da CCA no teu estado? E você tem prazer e tem comunhão com essa igreja? Comece você um grupo de oração na tua casa e o Senhor prosperará. Em poucos dias, em poucos meses, oxalá não estejamos aqui anunciando os cultos também na tua casa, pelo esforço das tuas mãos, pelo teu esforço na obra, o Senhor possa também fazer uma grande congregação. Queridos irmãos, no próximo domingo, 4 horas da tarde, 16 horas, dia 4 de julho, haverá ensaio nesta congregação. Convidamos a todos os irmãos músicos de instrumentos de metal, de sopro, de corda, musicistas, irmãs que têm franqueza nos instrumentos de sopro, de cordas, escaleta, são todos bem-vindos. Não estaremos aqui fazendo um julgamento de quem está apto ou não está apto, de quem sabe muito, de quem sabe pouco, mas nós estaremos aqui para ensaiar hinos para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória do Deus que nós servimos na CCA, que você serve na tua igreja, que, enfim, irmãos, honra e glória ao Deus que fez os céus e a terra. Não havendo mais anúncios, reforçamos o convite para que possamos começar o nosso dia ouvindo a programação da CCA na Rádio 101.3, todos os dias, das 6 às 8 da manhã. Não havendo mais anúncios, vamos cantar o hino 287.
Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler, irmãos, as Escrituras onde o Senhor tem nos revelado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, iremos ler a partir do verso 14. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe ao Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam o talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, querida Irmandade, ouvintes da palavra, essa é uma palavra dura de se pregar, uma palavra dura de se ouvir, porquanto fala a respeito de crescimento, fala a respeito de multiplicação. E o crescimento dói, a multiplicação dói. Uma casa que não tem filhos, o orçamento é fácil de controlar. Porque o esposo, a esposa, os dois trabalham, às vezes um só trabalha, ou a pessoa vive sozinha. E por pouco que seja, dá para viver. Às vezes não tem um ordenado muito grande, mas a pessoa vive bem, consegue se alimentar bem, de tempo em tempo consegue fazer uma viagem, porque é pequeno. Mas num lar de muitos filhos, sempre tem uma despesa com remédio, sempre tem uma despesa extra. A criança cresce mais rápido do que a gente consegue abastecer o armário, o guarda-roupas. A criança chega numa certa idade da adolescência, come por um batalhão. Aí começam os passos a serem mais planejados pelos pais. Já não é tudo que se deseja fazer que se alcança. Já não se viaja com aquela frequência. Já não se come o que se comia antes. Em que pese seja multiplicada a alegria e o amor naquela casa, o crescimento dói. O crescimento dói. Uma pessoa que tem um emprego garantido, uma estabilidade, ela sabe que ela vai viver sempre com aquela porção. E ela se adequa àquela realidade. E ela tem garantia. Vai chegar o dia e vai cair o dinheiro na conta. Ela paga a despesa dela. Se ela for uma pessoa que tem costumes cristãos, ela vai fazer uma oferta ao Senhor. E o Senhor vai prosperar os caminhos dela naquela quantia. Entretanto, se ela quiser crescer, ela haverá de renunciar àquela estabilidade e se lançar num novo desafio. E esse desafio haverá tempos de prosperidade, mas tempos turbulentos,
onde ela poderá até chegar ao ponto de querer se arrepender de ter tomado uma nova decisão. Ter desejado a estabilidade de antes. Por quê? Porque o crescimento dói. O crescimento machuca. Mas, irmãos, a palavra do Senhor hoje vem para nós demonstrando o que o Senhor se agrada do povo. Aqui é um âmbito de uma parábola que fala a respeito de granjearmos os talentos espirituais nas nossas vidas. Mas serve, irmãos, para tantos outros caminhos da nossa existência. Seja granjeando talentos para a tua salvação, seja granjeando talentos para a sua subsistência, o Senhor se agrada de quem busca crescimento. O Senhor se agrada de quem vai para frente. E a palavra do Senhor hoje vem para nós, nos ensinando, nos despertando, que o Senhor quer de você é crescimento. Crescimento na fé, crescimento na esperança, crescimento na comunhão, crescimento no amor, crescimento no temor. Porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você teme a palavra de Deus. Tem um livro de um bispo que ele me presenteou na última semana, estou lendo, e fala sobre ciência e fé. E nesse livro ele comenta que teve um cientista, não sei se inglês ou americano, que ele compartilhava dos mesmos estudos de Stephen Hawking, uma pessoa que tinha uma paralisia, se locomovia com muita dificuldade através de ajudadores, mas foi uma mente ímpar na ciência do mundo moderno. E ele compartilhava os estudos dele com outro cientista, e esse cientista se aprofundou tanto na ciência, tanto, que em certo ponto da jornada profissional dele, ele parou e falou: não é possível. Não é possível que isso tudo, esse governo das coisas que temos estudado, temos alcançado, não seja através da mão de um Criador maior. Ele abandonou a academia, se converteu e se tornou pastor de uma igreja evangélica, não sei se batista ou presbiteriana. Por quê, irmãos? Porque quanto mais você conhece, mais você respeita. Porque o poder de Deus, ele é infinito. O poder de Deus é sobre todas as coisas que há no mundo, no universo. Há o respeito pelos desígnios do Criador. E a palavra do Senhor hoje vem para nos despertar que o Senhor se alegra, o Senhor se agrada do crescimento. Como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida, minha irmã? A tua vida é de frequentar a igreja, de ver o que o Senhor fala com a tua alma, voltar para casa e continuar a fazer tudo igual? Vem dos mesmos casos, os mesmos programas, rindo das mesmas piadas, trabalhando da mesma maneira, tocando igual, reclamando da mesma forma.
sem projeto de vida. Uma vez que você confia no Senhor, o que acontecer para você, tanto faz. É a vontade de Deus na minha vida? A vontade de Deus na tua vida é crescimento. A vontade de Deus na tua vida é incomodar, é perder noite de sono por causa do crescimento. Quem trabalha, quem tem um objetivo, vive mais. Quem trabalha e tem objetivo, não tem tempo de reclamar, não tem tempo de ficar doente. Quem trabalha na igreja, vive mais. Porque quando você tem trabalhos para louvar a Deus, o Senhor abençoa o seu espírito, abençoa a tua alma. E onde há o governo do Espírito Santo nas nossas vidas, toda enfermidade tem que ir embora. E a saúde se faz de companheira na tua casa. Irmãos, quantos aposentados, jovens de 20, 18 anos, 25 anos nós conhecemos? Acorda tarde, não tem ânimo para nada, reclama de tudo. Tudo está errado, ninguém presta. Aposentado não porque todo aposentado seja assim, que haja a reconsideração do que acabo de falar para a Irmandade, mas no sentido de uma pessoa idosa que já lutou, que já cansou, que está repousando, está afastado do cotidiano da vida. Quantos jovens você conhece que têm o mesmo comportamento? Se tem trabalho, reclama do trabalho. Se não tem trabalho, não procura com muito afinco. Não é muito de acordar cedo. Não procura ter um curso profissionalizante. Pegar uma caixa de isopor, colocar gelo e sorvete e sair vendendo na estação, nem pensar. Vender limão na rua, de jeito nenhum. A palavra do Senhor hoje vem para nós falando de crescimento. Só cresce quem sabe aonde quer chegar. Porque senão você vai andando como vento. E o Senhor está falando de crescimento. Na tua fé, onde você pode ser útil ao Senhor? Escreva, coloca-te a caminho. O Senhor será contigo. Na música, como você pode ajudar o Senhor? Ser agradável a Deus? Melhorando a tua qualidade como músico, como musicista? Ensinando, compartilhando aquilo que você adquiriu de conhecimento com outras pessoas? Em comunidades carentes? Na pregação da palavra do Evangelho de Jesus Cristo, como você pode ser útil a Deus mais do que você já é? Começando um podcast na internet, uma pregação no TikTok, no Instagram. Tem um monte de jovens, pessoas de meia idade, que passa 6 horas por dia assim, ó. Deixe de ser um produto e passa a oferecer alguma coisa para alguém. Você fica vendo gente seminua dançando, você fica vendo gente fazendo piada, vídeo de alguma coisa engraçada, e dança, e crítica, e piada, e... Ei, o que Deus requer de você é crescimento. Você não está crescendo. Você está como aquele que não granjeou os talentos. Percebe isso? A vida passa e você está ficando para trás.
E amanhã? Amanhã você vai criticar quem cresceu? Amanhã você vai criticar aquela pessoa que estava do seu lado e hoje é líder de uma grande igreja? Amanhã você vai criticar aquele que trabalhava com você e prosperou os caminhos dele? Irmãos, hoje a palavra vem para nos despertar. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor Jesus, o Cristo, deixou para nós o sermão da parábola dos talentos. Seja em que esfera for, porque você, enquanto cidadão, enquanto cidadã, na tua casa, na tua família, na tua cidade, no teu emprego, você representa Jesus Cristo. E aquele que representa Jesus Cristo, aquele que representa a graça, ele tem que ser exemplo. Exemplo, o Senhor fala para nós de crescimento. Então, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que ter a fé crescendo, tem que ter a família crescendo, tem que ter a remuneração, o trabalho, o cargo, o negócio, pequeno que comece, mas ele tem que buscar o crescimento. Se a igreja sua está se esvaziando, o Senhor se desagrada. Se a tua casa está perdendo poder de consumo, o Senhor não se agrada. Se os teus negócios não estão indo bem, o Senhor não se agrada. Você é representante da luz de Cristo no meio das pessoas com quem você convive. E nós precisamos fazer com que a luz de Cristo prevaleça, se destaque. Granjeie, irmão, granjeie, irmã, granjeie, jovens, os talentos para que o Senhor possa te abençoar em todos os termos da sua vida. Uma vida, pega uma pessoa, irmãos, diabética. Não pode comer doce, não pode comer carboidrato, não pode deixar de fazer exercício. A pessoa tem que ter uma vida regrada. Você pega uma pessoa diabética, mas que se cuida, ela tem muito mais vigor físico do que uma pessoa que não sofre daquela enfermidade e que não se cuida. Por quê? Crescimento machuca. As coisas que fazer sair dos primeiros rudimentos machuca, só que vê resultado. A enfermidade machuca, mas a pessoa que se cuida, ela consegue controlar e ter uma vida melhor. Uma pessoa que quer estudar, que quer se destacar na sociedade, um jovem que quer ser um procurador da República, um advogado, um professor, e ele faz com determinação, ele se destaca. Tem um irmão que nós oramos por ele por esses dias, que ia passar por uma cirurgia, retirada de um tumor da tireoide. Um irmão que ajuda muito a gente, uma pessoa que ajuda muito a igreja, um colega de trabalho. Ele é jovem, tem 42 anos, se casou muito cedo. Ele tem um filho com 21 anos, que já está para frente da metade do curso de medicina, e um filho com 17 anos, que entrou na melhor faculdade de economia do Brasil. Mas, irmãos, ali é trabalho, ali é esforço. Ele está colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Igreja, atenta-te que estar na casa de oração, receber a instrução do Senhor, não é para fazer você viver como uma pessoa que mendiga alguma coisa de alguém, que vive como vento, para onde o vento bate, só para você acaba caindo. Não. Você que está na casa de Deus, que segue uma fé, seja na CCA, seja em outra igreja, valha-se desse privilégio
para granjear os talentos da tua fé, da tua vida, da tua salvação, no meio da tua família e no meio da tua vida que você vive, seu modo de sobrevivência, seu emprego, seu trabalho. Irmãos, é a palavra. Não tem outro caminho. É o que o Senhor requer para nós. É uma noite de segunda-feira que o culto se termina, mas a palavra vai estar impactando a tua vida esta noite e transformará os teus sentimentos. As enfermidades vêm e vão, e o nome de Deus será glorificado pela tua vida, pela tua boca. Mas, irmãos, no demais, as aflições, os desencontros, as dificuldades, hoje o Senhor te convida, cresça, faça planos, faça projeto de vida, faça projeto para os teus filhos. Se o Senhor te prepara filhos, abrace filhos e lembre-se que os filhos o Senhor nos dá para ser servos e servas do Altíssimo. Então não tenha o teu filho por inimigo, não tenha o teu filho como uma pessoa desprezível, mas agrade, abrace, instrua nos caminhos do Senhor com amor. E o Senhor se usará deles para falar com a tua alma também no futuro. Palavra dos talentos. Mais uma vez o Senhor te lembra. O que Ele quer para você hoje é crescimento. Ir à igreja, independente de que igreja for, receber a instrução da palavra e sair, e a tua vida não mudar, o poder de Deus é infinito, e a tua vida não mudou, frequenta a igreja 1, 2, 3 vezes por semana, e os problemas continuam igual? Será? Será que não é falta de capacidade sua em granjear os talentos, em colocar em prática a palavra? Fique com essa reflexão. Coloque essa palavra em prática e verá que irá bem tu e a tua casa. Recebamos essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja hoje e em eterno glorificado. Amém. Agradeçamos esse culto com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos mais uma vez a nossa voz em oração, agora em rendimento de graças, pela boa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, ainda que distantes fisicamente, mas unidos em espírito, para Te louvar e adorar na Tua santíssima, Senhor eterno, santíssima vontade, Seu santíssimo trono, porque Tu és Deus sobre todas as coisas, Senhor, nos céus e na terra. Te somos gratos pelos hinos entoados, pela oração que deste à igreja e maiormente Te somos gratos pela Tua santa e bendita palavra. Permita, Deus, que possamos refletir. Permita, ó Senhor, que possamos entender os Teus desígnios nas nossas vidas e que possamos ser despertos para sermos valentes em toda boa obra que intentarmos os nossos corações. Esteja conosco, Senhor, na nossa fé, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso sono. Senhor, opera, transforma, tira, Senhor eterna, essa querida irmandade, tira-nos dos primeiros rudimentos e permita que possamos granjear o dobro dos talentos com a qual Tu tem confiado já nas nossas mãos e abençoa e multiplica 100 vezes mais, se for da Tua vontade, Senhor, para que a Tua igreja seja próspera e possa ser testemunha de que vale a pena servir ao Deus que fez os céus e a terra. Tudo isso pedimos e rendemos-lhe graças, na certeza de alcançar por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina e é eterno.
Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a esse culto, irmãos, vamos cantar o hino 52. Oh
Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.